Alguns anos atrás, a gente foi com meus sogros e minha esposa lá em Napoli, na Itália, na pizzeria Di Matteo. A gente come pizza individual para todo mundo teve sua própria pizza individual e todo mundo conseguiu comer sem problemas a pizza inteira. Como é o jeito italiano de fazer, né? Todo mundo na Itália pede uma pizza e come uma pizza. E talvez a gente come mais um pedacinho cada um, porque a pizza de Di Matteo era muito leve, era a pizza napoletana verdadeira, né? E cada vez que a gente volta aqui no Brasil para comer uma pizza, para pedir uma pizza, o resultado muda bastante, porque a gente pede uma pizza, mas pede uma pizza que não é individual, tem uma forma que é aquela redonda individual, mas a gente come um pedacinho cada um, dois pedacinhos cada pessoa e já fica estufado, inchado, já fica muito, porque a pizza é muito pesada. Tá, mas por que acontece isso? Porque, na verdade, o que eles erram aqui no Brasil, todo mundo erra, infelizmente, é a mesma parte da técnica de preparação da massa da pizza, seja o tempo. O tempo na pizza, no trabalho da pizza, o tempo é tudo. O tempo é a parte mais importante. Tá, mas por que o tempo? Por que o tempo é assim importante? Que significa? O tempo é importante quando? Aonde? O tempo é importante no momento onde a gente cria a massa. A pizza italiana, a pizza napoletana não é fast food. Não é fast food porque, na verdade, claro, a gente come na rua, na hora, eles fazem um minuto e pronta a pizza napoletana, né? Tudo bem. Mas atrás disso tem um trabalho de um dia e meio, mas talvez. O que dá para entender é que aqui no Brasil isso não acontece. Então, eu acho que eles criam a massa, tipo, poucas horas antes de cozinhar a massa. Isso é o erro mais grave que pode ter uma massa de pizza. Eu não sei se todo mundo aqui no Brasil conhece a história do coelho e da tartaruga. Na Itália é uma história para criança, mas só para vocês terem uma ideia do assunto, é que, tipo, o nosso coelho, durante a maturação da massa, é o fermento. A gente coloca um fermento dentro da massa, né? Que pode ser fresco, pode ser químico. Aqui no Brasil você só encontra o fermento químico, aquele seco químico. Então, o coelho vai ser o fermento. O coelho é mais rápido da tartaruga. A tartaruga é a mais importante porque a tartaruga seja a maturação. A maturação de uma massa é importante para dar uma alveolatura dentro, tipo um ar que fica dentro para você comer uma pizza ou uma focaccia que parece uma nubla, tipo uma nuvola, muito fofinha, muito leve. Então, o objetivo da gente é que o coelho e a tartaruga têm que chegar no ponto do cozimento no mesmo tempo. Então, o coelho, o fermento, precisa 2 horas, 3 horas, talvez 4 para chegar no ponto, né? No ponto certo, mas a tartaruga precisa mais tempo, precisa, dependendo do trigo que você está usando, precisa um tempo mais longo. Então, como é que a gente tenta de parar a corrida do coelho, do fermento? A gente tenta de parar o coelho com geladeira. A gente coloca na geladeira a massa para dar o tempo à tartaruga de chegar no ponto. A tartaruga é a maturação, significa que no momento que a gente coloca água na massa, água no trigo, a gente ativa um trabalho dos enzimas, né, que ficam comendo o açúcar complexo que fica dentro do trigo, virando um açúcar simples e muito mais fácil para digerir. Então, a gente, quando tem a massa no ponto certo, com fermento no ponto e maturação no ponto, a gente consegue comer uma pizza mais leve, mais fofinha e mais digerível. O que acontece aqui no Brasil? O erro mais importante que muitas pessoas fazem na própria padaria, própria pizzeria, é que deixam chegar o fermento no ponto
e não esperam a maturação chegar no ponto. Então o que acontece? Que o fermento chega no ponto, mas ainda não deu todo o trabalho que ele precisa fazer dentro da massa. Então, depois que a gente come uma fatia, 2 fatias de pizza, o fermento continua trabalhando, continua operando dentro de a gente. Então, uma das regras mais importantes nesse trabalho é dar a oportunidade à maturação de chegar no ponto certo junto com o fermento, porque a gente não quer, claro que a gente não quer que o fermento trabalhe dentro da barriga das pessoas, porque senão a gente nem consegue comer toda a pizza e fica estufada e também com muita sede. Depois que eles comem a pizza que não está bem no ponto da maturação, a gente sempre fica a noite inteira com sede e estufado, com gás. Então, nessa aula eu vou mostrar para você qual pode ser o segredo para conseguir um trabalho certo, equilibrado, usando um trigo brasileiro e uma técnica que eu criei para adaptar esse trigo brasileiro com as regras que a gente já explicou.